Exatamente. Tem mulheres que elas não conseguem mais ser felizes, não conseguem ser plenas no casamento, não conseguem viver a estação que elas estão vivendo do hoje, porque elas estão presas a algo do passado. Exatamente. Porque não conseguiram liberar o perdão. Então, o perdão é muito necessário. Eu vivi isso logo na minha infância. Porque quando isso aconteceu, o Senhor me fez olhar para a pessoa e o Senhor falou assim: olha para essa pessoa como se eu estivesse nela. Olha para ela com um olhar de misericórdia. Eu me lembro que eu chorando e eu consegui perdoar, eu consegui liberar perdão. Desde a minha infância eu já consegui liberar perdão. Que lindo isso, né? Olá, queridos seguidores. Hoje nós estamos aqui para gravar mais um podcast. Eu estou aqui com uma convidada especial, a querida Jennifer Costa. Muitos já seguem, conhecem, né? Ela tem um testemunho maravilhoso. E hoje eu vou falar pouco hoje. Na verdade, eu quero ouvi-la, porque ela tem um testemunho de cura na vida dela, nos relacionamentos. E eu creio que há muitas pessoas, há muitos jovens. Eu queria que você compartilhasse esse podcast com jovens, com pessoas que estão se preparando para o casamento ou que têm vontade de se casar. Ela tem uma experiência incrível e de transformação que o Senhor fez na vida dela. Amém. Então, eu queria que ela se apresentasse. Jennifer, muito bem-vinda. Obrigada, pastora Márcia. Estou muito feliz de estar aqui nesse podcast, de poder fazer parte disso e poder edificar a sua vida. É tão necessário a gente ter pessoas se posicionando nas redes sociais, levando a palavra de Deus. E esse aqui é um canal que tem sido veiculado a palavra do Senhor e é um privilégio poder estar aqui. Sou muito feliz. Muito prazer. E a nossa meta, o nosso desejo é que vidas sejam abençoadas. Amém. Não é muito fácil, às vezes, nós abrirmos o nosso coração, contarmos, às vezes, dores e coisas que nos aconteceram. Isso não é muito fácil. Mas quando nós fazemos, primeiro nós fazemos, porque temos a convicção de que o Senhor nos libertou, que o Senhor virou a chave, né, Jennifer, da nossa vida. Sim. E porque isso toca o coração das pessoas, que às vezes tem pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades que nós e pensam assim: eu não vou vencer isso. Mas o Senhor nos faz vencer. Então, eu queria que você ouvisse e você compartilhasse com pessoas, porque você vai abençoar a vida. Então, eu queria que você falasse, Jennifer, um pouquinho da sua infância, né? Sim. Depois a sequência, o que aconteceu, o que houve, como Deus te restaurou. Então, a minha infância foi muito especial, apesar de ter vivido momentos difíceis, mas minha infância foi muito especial. Primeiro porque foi na minha infância que eu tive minha primeira experiência com Deus. Nossa, Meu pai é militar, a gente vem de uma família super simples, meu pai é da Marinha, e naquela época a gente não tinha a menor condição dos meus pais me darem bonecas, Barbies, ou até mesmo me levar pra Disney. Vou explicar por que eu tô falando isso. Porque eu tinha uma vizinha que ela tinha um tio que tinha uma condição financeira, ele dava muitos presentes pra ela, muitas Barbies, dizia que ia levá-la pros Estados Unidos, levar pra Disney, e ela sempre falava aquilo pra mim. Um dia eu acordei, eu fui até minha mãe tava lavando a louça, eu falei assim: mãe, eu quero muito ir pra Disney, eu quero muito ter Barbies. Eu tinha em torno de 6, 7 anos. E minha mãe, ela poderia ter matado os meus sonhos ali. Ela poderia ter dito: esquece isso não é pra você, isso não é pra gente. Essa não é a nossa realidade. Ou poderia ter dito: tá viajando, Jennifer? Não, esquece, seu pai não tem condição. Mas minha mãe não abortou o meu sonho. Interessante. Muito isso, pelo né? contrário, ela virou e falou assim: pede a Deus, Deus pode fazer. Na mesma hora eu saí da cozinha, fui até a sala, olhei pro céu e falei assim: Deus, eu quero muito ir pra Disney. Eu quero muito ter Barbies. E orei assim, uma oração simples, falei com Deus. 3 meses depois, meu pai foi transferido para morar onde? Nos Estados Unidos. Moramos aonde? Na Flórida, em Pensacola, mais especificamente, não foi em Orlando, mas foi na Flórida, onde fica a Disney, o estado que fica a Disney. E eu tive todas as Barbies que você puder imaginar. Então, assim, foi uma experiência linda. Por quê? Geralmente, quando o militar ali é transferido, ele só vai ele. E essa viagem ele pôde levar a família toda. Então eu morei quase 2 anos nos Estados Unidos, fui alfabetizada lá. Então foi uma experiência incrível, porque minha mãe, ela não abortou meu sonho. Então eu vejo isso também como
algo importante, né? Quando o seu filho ele tiver um sonho, a mãe ela tem esse papel. Ou ela vai realmente fazer o seu filho crer, orar por isso, ou ela pode também abortar o sonho do seu filho. Então, assim, minha mãe ela foi muito pontual nesse momento. E eu louvo a Deus por isso, porque se a gente pode viver essa experiência de morar fora, mesmo em uma situação tão improvável disso acontecer, moradora de Bangu, nunca imaginar, mas Deus fez porque minha mãe ela falou, vai orar, Deus pode fazer. Então, eu acho que isso é poderoso. Muito. Agora, o importante, olha, Deus pode fazer, né? Sim. Isso dá duas possibilidades também. Porque isso, o não abortar o sonho da criança, dar para ela a oportunidade que Deus, ele pode tudo, né? Sim. Ele pode fazer. Com certeza, se Deus não fizesse, a mãe continuaria tendo para ela outra resposta, dizendo, olha, não foi a vontade de Deus. Sim. Explicando para ela, até porque uma criança de 7 anos, não dá para explicar muita coisa a respeito da fé e tal. Dá para explicar, mas esse ponto eu acho que ele é muito importante, né? E eu creio que talvez aquela resposta da mãe já foi um direcionamento do Espírito Santo. Porque Deus via um futuro que vocês não viam. Exato, não é, Jennifer? exato, com certeza. Já foi um direcionamento, né, do Senhor. Sim. E aí eu vivi essa experiência logo criança. Então foi uma experiência que eu tive com Deus que foi muito forte, assim, foi uma experiência linda. E a gente foi morar nos Estados Unidos. E a minha infância ela também foi marcada por algo que eu conto no meu testemunho, que eu sofri um abuso sexual na minha infância. E isso gerou em mim traumas, que eu, na verdade, eu carreguei esse segredo até os meus 18 anos. Nunca falei isso pra ninguém. Aos meus 18 anos, pela primeira vez, que eu me vi diante de uma circunstância, uma situação, que aí eu consegui colocar pra fora o que eu tinha vivido na minha infância. Então, isso eu vivi lá pros meus 7, 8 anos de idade. Então, olha quanto tempo, quase 10 anos, né, que eu guardei esse segredo sem falar pros meus pais, sem falar nada pra ninguém. Então, eu sei que é uma dor tão séria, tão profunda, que isso gera realmente, você guarda em 7 chaves aquele segredo. Mas, quando eu coloquei pra fora, eu já tava começando a viver o início da minha cura, né? Mas não foi um processo de cura simples. Eu digo que existem traumas e situações que você vive, que o perdão que precisa ser liberado, inclusive ao seu abusador, isso é um destravar na vida de uma mulher. Exatamente. Tem mulheres que elas não conseguem mais ser felizes, não conseguem ser plenas no casamento, não conseguem viver a estação que elas estão vivendo do hoje, porque elas estão presas a algo do passado. Exatamente. Porque não conseguiram liberar o perdão. Então, o perdão é muito necessário, e eu vivi isso logo na minha infância. Porque quando isso aconteceu, o Senhor me fez olhar para a pessoa e o Senhor falou assim, olha para essa pessoa como se eu estivesse nela. Olha para ela com um olhar de misericórdia. Eu me lembro que eu chorando e eu consegui perdoar, eu consegui liberar perdão. Desde a minha infância eu já consegui liberar perdão. Que lindo isso, né? E foi muito forte. Incrível, sim. sozinha. E eu sozinha. O Espírito Santo falou comigo, olha para ele como se eu estivesse nele. Como se ele tivesse o Espírito Santo. Porque a Bíblia nos fala pra gente tratar o próximo como se fosse o próprio Deus. Exatamente. Tratar o próximo como se ele carregasse Jesus. Inclusive, quem nos feriu. Exato. Né? Esse é o verdadeiro evangelho. E eu me lembro que chorando, eu liberei perdão e carreguei isso ao longo da minha vida. Quando chegou aos meus 18 anos, eu vi que eu ainda estava em processo de reabilitação. Por quê? Existem curas que vão ser imediatas, que você liberou o perdão e você já vai estar ótima, recuperada, porque foi um trauma que se recuperou rápido. Mas existem acidentes que você sofre, por exemplo, um acidente de trânsito, que você às vezes leva anos para conseguir reabilitar o movimento. Exatamente. E um trauma emocional é igual. Às vezes para você se reabilitar daquela dor sofrida, você vai levar um tempo. Não é porque você não perdoou, não é porque você carrega mágoa, não é porque você tem... Não, é porque foi um trauma que isso gera em você uma necessidade de reabilitação. E você precisa aprender a amar novamente, você precisa aprender a caminhar novamente, você precisa aprender a confiar nas pessoas novamente. Você vai se reabilitando. Então eu entendi que eu estava nesse processo, que eu liberei o perdão, foi um estágio inicial, mas que agora Deus estava num processo de reabilitação, estava no fisioterapeuta,
emocional, cuidando das minhas emoções. Por quê? Foi quando eu consegui colocar pra fora. A primeira vez aos 18. A primeira vez aos 18 anos. Eu acho que esse ponto é muito importante, Jennifer, porque veja, na psicologia a gente vê isso. Há coisas que você só consegue libertar completamente quando você comunica com alguém. Isso é muito importante. Isso é bíblico também, né? É bíblico também. O salmista diz assim, enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia. Isso ele está falando de algo que foi guardado. Nossa. Não é forte esse forte. texto? Davi fala isso. Então, esse ponto, olha, ela falou do processo de reabilitação, mas ela levou um tempo, porque nesse tempo ela perdoou o ofensor. Sim. Quem ofendeu, quem machucou ela. Isso já libertou o coração dela. Mas aí fica na mente, fica nas emoções, fica em sensações que ela sente ao aproximar de alguém que queira se aproximar novamente dela. Isso. Com uma intenção boa, não é isso, Jennifer? Isso. Aconteceu. Exatamente isso. Você acaba tendo reações que você não teria se você não tivesse sofrido aquele dano. Exato. Que são inconscientes muitas vezes. São, exatamente. E até mesmo a questão... né, a gente tem dificuldade de se relacionar com pessoas. Esse é um ponto muito forte. É um ponto muito forte. Algo que ficou muito latente em mim. Eu fiquei um pouco revoltada quando eu entrei na minha adolescência. Porque era o período que eu ainda estava em silêncio, não tinha nunca contado. Quando eu cheguei aos meus 13 anos, me deu uma revolta. Certo. Então é meio que uma raiva ainda, é uma reação. Embora eu estivesse perdoado, mas você tem umas reações que são frutos daquele dano. Sim. Então eu percebi isso também na minha adolescência e foi onde eu tive a minha segunda experiência com Deus, que foi pontual pra minha vida, principalmente pro meu chamado, pro meu ministério. Por quê? Eu fui nascida e criada numa igreja extremamente rigorosa. Eu não usava... furei minha orelha com 18 anos de idade. Idem. Somos duas, então bate. Eu fui afastada de todos os cargos na igreja porque eu estava jogando bola e isso era pecado. Isso aconteceu comigo, Jennifer. Sim, aos 13 anos de idade. Eu morava em Natal, no Rio Grande do Norte. Se bem que eu sou mais velha do que você, bem mais. Sim. Mas eu era do interior do estado de Goiás. Então, eu fui proibida de fazer educação física no colégio por causa da igreja. Sim. O professor, por ver que eu era uma boa aluna, o meu boletim veio no final assim, olha, a aluna não participou das atividades físicas, de educação física, por incompatibilidade com a religião dela. Eles me passaram de ano com faltas na educação física. Eu fui criada nisso. Vocês não sabem o que é isso, porque isso gera trauma também. Sim, gera muitos traumas. Fala. Mas eu acho que é uma forma de crescimento, assim, hard, né? Difícil, exato, mas que gerou pra mim um crescimento de muita maturidade. Foi porque eu tive que aprender muitas coisas no sentido de ter crescido num ambiente tão rigoroso. Graças a Deus, eu acho que não foi tão rigoroso pra mim, porque se meus pais fossem rigorosos, porque tem pais que é muito rigorosos... É o caso dos meus. Eu acho que eu sofreria mais. Com certeza. Mas como meu pai foi para os Estados Unidos e a gente morou 2 anos lá, e a gente ia pra Assembleia de Deus, as irmãs lá de calça jeans, com blush, com batonzinho, adorando ao Senhor, ele abriu os horizontes dele. Que benção. Graças a Deus. Então a gente sempre teve uma mentalidade aberta dentro de casa, mas a gente vivia dentro daquele contexto. Então dentro daquele contexto a gente... respeitava a visão da igreja. Eu nunca furei minha orelha, usava saia. O dia que eu fui jogar bola, o meu pastor passou na rua, me viu, me afastou das crianças, que eu cuidava das crianças. Olha o que é. Nossa, você não sabe o que é isso. Isso é terrível. Exatamente, difícil. E aí eu sempre ouvi falar, de um Deus que era extremamente rigoroso, que se eu fizesse algo de errado, ele ia me punir, ele ia me corrigir. Então eu sempre vi Deus dessa maneira. E até mesmo porque, olha, vamos falar, gente, naquele tempo não tinha ainda Diante do Trono bombando, não tinha nem começado disso. Diante do Trono. Aquela época a gente ouvia muito era Cassiane, lembra? Né? Muita Cassiane, muita música pentecostal, era Lauriette. Sim. Então se a gente parar, eu amo essas canções, mas se você parar pra ver as canções daquela época, 500 graus de fogo puro, santo e poder, então a gente só falava do poder, a gente só falava do agir de Deus,
Mas eu nunca tinha ouvido falar naquela época de um Deus que pega no colo. De amor. Que pega no colo. Verdade. Que abraça. Não tinha canção falando sobre isso naquela época. Não tinha. Era só o poder, batismo com o Espírito Santo, glória, fogo. Era só isso. Então a nossa vida com Deus era baseada nisso. Então eu nunca tinha ouvido falar de um Deus que abraçava. Até que, né, eu tava vendo essa revolta que eu vivi. Principalmente por causa da transferência do meu pai. Com meus 12 anos, meu pai foi transferido para Natal e eu odiei essa transferência. Falei, nossa, vim morar no fim do mundo, sendo que hoje eu sou apaixonada por Natal. Porque lá foi o cenário que Deus usou para me curar, para me aproximar dele. E eu estava muito revoltada, aprontando na escola, brigas, minha mãe ia direto na coordenação. E eu me lembro que meus pais chegaram pra mim e falaram assim, você tá de castigo. Acabou, você vai ficar, você não sai mais da escola, casa, ficar dentro do quarto. E eu me lembro que eu fiquei nesse castigo, né, dentro do quarto. E foi o lugar onde que Deus usou pra me encontrar. E eu me lembro que eu estava no quarto, eu tinha um complexo de inferioridade muito grande. Olha isso, que importante. Olha uma pessoa bonita, sim, linda, com complexo de inferioridade. Mas o diabo é sujo, né? Exatamente. E ainda mais nessa adolescência. Assim. Ainda mais na adolescência. Uhum. Porque você não tem a sua identidade firmada ainda. Não, Você não tem medo, tem insegurança do futuro, porque você é uma menina, você não tem medo, você não sabe de nada. Uhum. E aí, o que o diabo vem? Ele vem nas suas emoções. Ele fala pra você que você é feia. Exato. Ele fala pra você que ninguém vai casar com você. Gente, eu me olhava no espelho e falava, gente, ninguém vai me querer. Olha só. Eu nunca vou casar com ninguém. E eu sentia tanto complexo de inferioridade, era tão forte que eu tinha vontade de me matar. Sim. Que ele gerava o desejo de suicídio. É o que está acontecendo muito hoje. Muito hoje. Os nossos adolescentes estão perdidos com a questão da identidade. Sim. Imagina sem Jesus. Ela tinha conceito, ela tinha uma mãe que orava, ela tinha... Sim. Então você imagina o que é uma pessoa que não tem esse contorno da fé que nós temos. Sim. Não é, Jennifer? Exatamente. Muito mais desafiador. Muito mais. Muito mais. Então, assim... Você ficou no quarto. Eu fiquei no quarto e lá, revoltada, eu me lembro que eu falei assim pra Deus, Deus, eu te odeio. Com raiva, assim, chorando. O Senhor não tá nem aí pra mim. Eu te odeio, pode sumir da minha vida. O Senhor não faz diferença nenhuma na minha vida. Esqueceu da Disney, esqueceu das bonecas, esqueceu de tudo. É assim que o inimigo faz, tá? Ele faz a gente esquecer do milagre, da resposta. Preste atenção nisso. O povo judeu acontecer isso, Jennifer. No deserto, Deus fazia os maiores milagres. Daí eles esqueciam. Já queriam voltar para as cebolas do Egito, né? É sempre assim, é assim mesmo. Na hora da dor. Meu marido, ele usa uma frase que é verdade. Na hora da dor, toda a carne se trai. Uhum. Se você não cuidar, o coração te engana. O coração te engana. Exatamente. Então, eu comecei a falar para Deus que eu odiava. E aquilo é muito forte. E existe um versículo, uma palavra que diz que quando a gente tenta agredir a Deus, a gente agride a nossa própria alma. Exato. Então, quanto mais eu falava aquilo no intuito de querer agredi-lo, mais eu era agredida. Mais eu chorava, mais tristeza, mais angústia. E eu me lembro que eu estava sentada no cantinho do meu quarto e eu senti um abraço. Foi tão real que eu levantei minha cabeça e falei, minha mãe entrou. E eu tava assim, ó, com os braços assim, e veio alguém aqui na minha frente e me abraçou. Nossa. Sendo que eu nunca tinha ouvido falar que Deus abraçava, sabe? Isso foi tão pontual na minha vida. E eu me lembro que eu levantei o rosto, olhei assim pra ver se era minha mãe que tinha entrado no quarto. E naquela hora o Espírito Santo falou assim, Jennifer, eu te amo da maneira que você é. Que lindo. Ame a minha palavra. Glória a Deus. Uau. E assim, toda vez que eu falo isso, foi um divisor de águas na minha vida. Eu me lembro que eu falei assim, sabe aquele amor que nos constrange? Foi o amor que eu senti naquele momento. E quando eu senti aquele amor, eu só conseguia chorar e dizer, Deus, eu não mereço, eu acabei de dizer que eu te odeio. E o Senhor tá dizendo que me ama do jeito que eu sou. Ele não tá dizendo assim, olha, pra eu te amar, você tem que melhorar nisso, nisso, nisso. Não, eu te amo do jeito que você é. Do jeito que você é. E esse amor me alcançou. Ele falou assim, muda primeiro pra eu poder te amar. Ele já me ama. Gente, ali eu só conseguia chorar, eu falava assim, eu não mereço.
E aquele amor ia entrando dentro de mim, eu chorava, eu sentia tanta presença de Deus. E o Senhor dizendo, eu te amo da maneira que você é, ame a minha palavra. E essa outra parte foi um divisor de águas na minha vida. Porque Deus, ele disse, eu te amo. Mas é a minha palavra que vai te limpar. Exatamente. Eu te amo, mas é a minha palavra que vai te levar pro destino que eu tenho pra você. Eu te amo, mas é a minha palavra que vai te solidificar, te fazer permanecer na caminhada. Ame a minha palavra. Eu te amo, mas guarda os meus mandamentos. A Bíblia diz que aquele que diz que ama o Senhor e não guarda, não ama. Não ama. Mas se a gente deseja amar ao Senhor, guarde os meus mandamentos. Então era como se fosse um convite do Senhor dizendo, eu quero me relacionar com você. Eu te amo e eu quero que você me ame e eu mando a minha palavra. Então, ali eu comecei a chorar e no meu quarto eu recebi um dom. Eu tinha 13 anos nessa época. Eu era assim, eu tocava o terror, eu sempre tive um espírito de liderança muito grande. Então, se eu ia pra bagunça, eu pegava todos os jovens da igreja e levava. E quando eu tive esse encontro com Deus, Deus me usou pra fazer exatamente o contrário, pra levar todo mundo pra Deus. Que lindo. E foi uma coisa incrível, porque quando eu saí, e eu sempre digo isso, toda vez que você tem um encontro com Deus, você não vai sair de mãos vazias. Não vai. Não vai. Não vai mesmo. Deus, ele sempre vai te entregar algo. E Deus, ele me entregou um dom, que foi o dom de profecia, aos 13 anos de idade. E ali eu saí apaixonada por Deus, ele me pegou por dentro e não tinha mais volta. Eu queimei as pontes com o passado e não tinha mais volta. E ali eu me posicionei, eu me lembro que eu ia pra onde eu fosse, eu levava a Bíblia. Ia pra padaria, eu tava com a Bíblia na mão. Ia pra escola, eu tava com a Bíblia. No intervalo era a Bíblia. Eu me lembro do primeiro livro que eu comecei a ler, que foi Jó. Depois de Jó fui pra Isaías. Assim, gente, você entendia tudo, você lia? Não, mas eu tinha sede. Eu queria. Em cima da palavra que Deus te deu, com um abraço. Olha, isso é muito importante de nós prestarmos atenção. Deus deu para ela uma direção. Ame a minha palavra, busque a minha palavra quando ele abraçou. Sim. Então, aquilo queimava a alma dela. Então, quando Deus te der um direcionamento, não saia dele por nada. Porque é aquilo que vai trazer a vitória, é aquilo que vai trazer a libertação, não é? Exato. Olha como isso consome você. Porque é Deus que determina, é o Espírito que incomoda para você fazer. Exato, exatamente. E ali eu comecei a me posicionar, amando a palavra de Deus. E ali, eu me lembro que primeira vez que eu saí do meu castigo, depois dessa experiência com Deus, eu fui para um ensaio dos jovens. E assim, o ensaio dos jovens era, eu tocava o terror, bagunçava, conversava, zoava, E eu me lembro que eu tava apaixonada pela Bíblia, pra onde eu ia, eu carregava a minha Bíblia. E aí, assim, de um jeito que eu não carregava antes. Sim. Eu me lembro que eu cheguei, coloquei a Bíblia aqui, todo mundo lá e tal, não sei o que, aí ela colocou a música, que era pra gente ensaiar. Aí eu no ensaio eu fechei meus olhos, porque eu tava tão apaixonada por ele, que eu queria ele a todo momento. Eu me lembro que eu fechei os olhos e a música era aquela assim, ó. Junto a ti, Senhor, junto a ti, Senhor, junto a ti, em tua presença. Aí eu chorando. Ela canta também, tá, gente? Pra vocês que não conhecem, estão vendo a primeira vez, é uma benção. Depois ela vai fazer uma live só pra E aí eu comecei a chorar, porque aquela música... E ali o Espírito Santo começou a me tomar. Eu me lembro que Deus começou a me usar em profecia naquele ensaio para os jovens. Que lindo! Aquele ensaio teve batismo com o Espírito Santo, teve jovens que tiveram visões, pessoas foram tomadas pelo Espírito Santo. A glória de Deus veio, porque eu acredito que para Deus incendiar um lugar basta uma brasa acesa. Basta. E eu vivi isso, literalmente. Eu tava tão acesa, eu tava tão sedenta, que naquele ambiente que tava todo mundo distraído, aquilo que eu vivi com Deus contagiou aquele lugar. Todo. Nossa, e eu me lembro que aquele ensaio quase não terminou. Foi uma glória, foi algo assim sobrenatural que Deus fez. E o pessoal teve outros olhos pra você a partir dali. Sim, a partir dali eu mudei. A partir dali Deus me usava em profecia de um canto para outro dentro da igreja. Eu era muito usada por Deus e ali eu comecei a viver esse chamado, esse ministério profético na minha adolescência. A palavra e fui mergulhando, cuidando das crianças, envolvida. E uma das coisas que eu aprendi com esse ambiente rigoroso na qual eu fui criada,
e que eu aprendi que foi hoje, pra mim, eu acho que norteia o meu caminho e que foi fundamental, foi o fato de diante daquela situação que o pastor passou, me afastou de todos os cargos da igreja, eu entrei dentro de casa super chateada. Entrei e falei assim, nossa, eu não quero mais ir pra essa igreja, o pastor me afastou de todos os cargos. E meu pai, ele foi pontual na minha vida, ele pegou e falou assim, a gente está debaixo dessa visão, a gente não vai sair. Então se a gente está debaixo dessa visão, a gente vai respeitar a visão dessa igreja. A gente vai respeitar. Enquanto você estiver aqui, enquanto você for nossa filha, você tem que estar onde a gente está. Enquanto você é a nossa filha, você vai ter que abraçar, amar ele e respeitar ele, mesmo que você não concorde. Uau. E ali, eu me lembro que eu falei, eu fui obediente, eu falei, é pra amar. Eu me lembro que depois eu encontrei ele na igreja, era o pastor Vicente o nome dele. Eu peguei, oi pastor, vim aqui te dar um abraço. Ele levou um susto, porque ele é normal, ele já era conhecido como um pastor que deixava os jovens chateados e não paravam de falar com ele. Entendi. E ele levou um susto. E é tanto que todas as igrejas que ele passou a partir de então, ele falava, tem uma jovem que ela nunca deixou de me abraçar, mesmo quando eu corrigi ela, mesmo quando eu alinhei ela. Então, assim, eu continuei abraçando, beijando ele. E ali eu aprendi algo muito importante. A deslealdade, ela entra quando você não concorda com uma coisa. Exatamente. E outra Fizemos coisa, um podcast semana retrasada eu sobre vi isso. o tema sobre lealdade, esse tema tá falando tanto comigo. Lealdade, a deslealdade, ela entra quando você está diante de uma discordância. Então ali eu tinha uma oportunidade de aprender a ser desleal, ficar chateada, revoltada, ou aprender a ser... Eu não concordo com o fato dele ter me afastado, sim, porque eu tava jogando bola, eu era uma criança. Sim. Não concordo, mas eu respeito. Exato. É isso que a geração hoje não tá sabendo. Exato. Mas depois nós vamos fazer um podcast só pra falar sobre isso. Só sobre isso. Eu vou falar do Talibã e você vai falar. Sim, exatamente. Então, assim, são dois pontos. A discordância, que é um dos pontos que entra, né? E quando você é corrigido. Tem gente que não suporta ser corrigido. E aí é desleal. Aí você, fui corrigido aqui, então vou pra outra igreja. Aí quando você vai pra outra igreja, você é corrigido lá, você sai dessa igreja e vai pra outra igreja. É a mesma coisa no casamento. Não quero ser corrigido nesse casamento. Você sai desse casamento e entra em outro casamento. Não fui corrigido aqui. Pega e você coleciona vários casamentos porque você nunca consegue olhar pra dentro de você e ver que talvez é você que precisa ser corrigido. Exato. Então foram duas coisas que eu aprendi que... Era necessário aprender aquilo, naquele momento era necessário, e que eu não tinha que estar debaixo da visão que eu tinha me proposto a estar. Exato. Então eu tinha que ser obediente àquela visão, mesmo que eu não concordasse. E na nossa caminhada, com marido e mulher não é assim? Exato. Com relacionamento de trabalho não é assim? Exatamente. Você tem que estar, mesmo que você não concorde com tudo. Então a gente não pode utilizar a discordância como um caminho para a deslealdade. Exato. Então foi uma das coisas que eu aprendi e que eu carrego hoje muito na minha vida. Então, que bênção. É isso. Então, e você é novinha, Jennifer. Olha, eu tô bem mais velha do que ela, mas a gente às vezes fica achando que tem que abrir demais a porta para que as pessoas venham, que tem que ser liberal demais para que as pessoas venham. E não é isso que faz o jovem estar na igreja. O que faz o jovem estar na igreja é, claro, o amor, o respeito, tudo isso. Sim. Mas a palavra, ela nos confronta em muitos pontos, né, Jennifer? Olha quantos conceitos que ela falou aqui agora, dentro do casamento. Ou seja, em suma, a autoridade espiritual é o que ela falou aqui. Ela aprendeu lá atrás, quando ela era só uma jovem, uma adolescente ainda. Isso. Que é que falta muito hoje. Porque não adianta, burlar um princípio que Deus colocou. Então a gente não vai se dar bem. Não vai, né? Não vai. É o princípio da honra também. Da honra né? também, exatamente. E esse pastor, ele foi pontual pro meu crescimento, pro meu amadurecimento. E assim, seguimos, né? Vim pro Rio de Janeiro. Quando eu vim de Natal pro Rio de Janeiro, eu vim com uma promessa. Eu tava numa loja lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E veio um rapaz pra mim, meus pais já tinham sido transferidos pro Rio de Janeiro, eu só tava terminando de passar minhas férias e ia vir pro Rio. E esse homem, nunca vi esse homem na minha vida, ele, acredito, nunca tinha me visto. Não era conhecido em Natal, então assim, era apenas uma jovem sedenta, apaixonada por Jesus, e ele me parou
dentro dessa loja e falou assim, jovem, eu tenho um recado de Deus pra te entregar. E ele falou assim... Aí eu fiquei meio desconfiada, né? Profeta, a gente que já é profeta, eu fiquei meio assim. Aí eu falei assim, mas pode falar. Ele falou assim, olha, Deus manda te dizer que tem um anjo do seu lado, que tem guardado você aí. Aí eu pensei, um anjo tá ok, né? Falar que tem um anjo do meu lado tá ok. Aí ele pegou um texto chamado Rio de Janeiro. Eu estava vindo para o Rio de Janeiro. Estava vindo morar no Rio de Janeiro. Aí eu falei, não, Deus está usando esse homem. Não tem como ele saber isso. Aí ele falou assim, quando você for para aquele lugar chamado Rio de Janeiro, eu vou te usar lá. Lá eu vou começar o teu ministério. De lá você vai para um canto e outro. E de lá eu vou te levar para as nações. E eu vim com essa promessa. No meu coração. Sendo que quando a gente recebe a promessa, a gente pensa o quê? Que vai acontecer de forma imediata, né? A gente pensa, eu pensei, nossa, aqui vai ser o lugar que meu ministério vai começar. E eu sempre tive muita sede, muito desejo de viver o chamado de Deus pra minha vida. E pensei, sendo que não. Quando cheguei aqui, fui moída mais um pouco. Fui muito trabalhada na vida sentimental, porque eu já cheguei aqui no Rio de Janeiro com 18 anos de idade. Entrei em relacionamentos que não eram de Deus, né, pra minha vida. E eu vejo assim, quando Deus ele tem um chamado na vida de alguém, o diabo ele também sabe disso. Sabe. E ele vai fazer de tudo pra tentar roubar aquilo que Deus ele tem pra derramar na sua vida. É incrível. E eu fui muito atacada na área da vida sentimental. No sentido de quê? De entrar em relacionamentos que não eram de Deus. Graças a Deus, eu cheguei a ficar noiva, mas Deus abriu meus olhos. Eu acho que foi muita oração da minha mãe. Eu não dei continuidade. E logo depois eu entrei em outro relacionamento que eu acabei, de fato, casando. Mas meus pais, eles me sinalizaram de todas as maneiras, que tentaram me sinalizar, me mostrar que ele não era a pessoa de Deus pra minha vida. E aí tá um outro ponto importante que eu aprendi, que a importância da gente ouvir os nossos pais. Muito. A gente não sabe tudo. Não e sabe. quando a gente é jovem, a gente acha que sabe tudo. Exatamente. A gente acha que sabe. A gente acha que vai dar conta do recado, mas a gente não dá conta. E quando os teus pais, eles sinalizam, acredite, hoje eu vejo, minha mãe e meu pai, eles me conhecem mais do que eu mesma, naquela época. Eles sabiam de fato quem era bom pra mim e quem não era. E eles olhavam pra aquela pessoa e eles falavam, não é pra gente, não vai dar certo. Não vai dar certo. E eu insisti. Eu me lembro que quando eu casei, minha mãe chorou muito. Nossa. Foi muito difícil pra ela. Ela foi pro casamento, tudo, mas antes disse que no dia que ela viu que a gente ia casar mesmo, ela chorou muito. Meu pai falou. Imagina a dor. A dor, porque ela viu que não era de Deus pra minha vida, não era o que Deus tinha pra mim. Sim. Mas casei. Casei, né, do jeito cristão, virgem, tudo certinho. Na lua de mel, as máscaras caíram. Nossa, na lua de mel? Na lua de mel. A gente teve uma discussão na lua de mel e começou a bater nas paredes. Nossa. Parecia que ia quebrar o quarto. E era um cruzeiro. Aqueles quartos sensíveis. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, onde eu entrei? Aí abri os olhos. Aí eu falei assim, nossa, porque eu nunca tinha visto meu pai assim. Sim. Nunca tinha visto alguém agressivo. Porque quando você não lida com alguém agressivo, você se assusta demais quando você vê alguém que é agressivo. Que é explosivo desse jeito. Então aí eu levei um susto. E aí eu comecei... Que idade você tinha? Tinha 25 anos. Novinha. E aí eu vi onde eu tinha entrado. Eu falei, meu Deus do céu. E aí depois foi dali, ladeira abaixo. Questão agressividade, extremamente autoritário. E aí tudo isso foi me minando. Meus pastores me acompanharam. Eu sou muito grata aos meus pastores. Bianca Valandro e pastor Josué Valandro. Eles foram fundamentais. Eu me lembro que a Bia, ela foi me socorrer um dia 3 horas da manhã na minha casa, em uma dessas discussões. Eu sou muito grata a eles, porque talvez se eu tivesse ainda naquele contexto rigoroso, eu não ia ser nunca mais nada. Você sabe disso? Sim. Nunca mais ia ser nada. Exatamente. Né? Depois de um divórcio, vergonha, julgamento, tudo. Exato. Graças a Deus, meus pastores, né, com uma mentalidade já, né, mais aberta, cuidaram de mim, acompanharam a história, cuidaram do meu coração. E eu me lembro que eu fui no gabinete com o pastor, falei assim, pastor, eu não sei mais o que fazer. Ele pegou o telefone e tentou ligar
Ele desligou o telefone e ele falou assim, minha filha, eu queria poder te dizer que há esperança. Mas ele mesmo... Ele falou assim, mas eu acabei de ligar aqui. Ele falou assim... Ele só falou assim, eu posso te dizer uma coisa? Você é jovem. Você é jovem ainda. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Eu falei assim, eu tô. Ele falou assim, eu não tenho nada pra te dizer que dê esperança. Porque assim, ele não ouvia mais ninguém. Sabe quando você tenta de todas as maneiras recuperar? Não tem abertura. Não tem mais. Acabou, fechou. E não adianta. Como que vai andar dois juntos se um não quer? Não tem jeito, não tem como. Então, foi quando eu entendi que tinha, de fato, acabado. E aí, a partir de então, meus pais foram comigo até na minha casa. Eu tô contando detalhes que eu nunca contei, tá, gente? Nunca contei, nem no meu testemunho. Meus pais foram até a minha casa e eles... E o meu pai falou, olha, eu vim aqui, você não quer mais nada, né, com a minha filha. Eu vim aqui pegar as coisas e eu tô levando minha filha embora. E eu me lembro que eu peguei, assim, umas mudinhas de roupa e fui embora. Eu não peguei nada da casa, nada, não quis nada. No máximo, depois eu só peguei minhas roupas mesmo e fui embora. E aquele momento ali foi muito doloroso. Mas eu me lembro que quando eu dormi nos meus pais, eu senti uma sensação de alívio, porque eu já estava tão aflita, vivia num ambiente tão agressivo que eu já dormia com a porta trancada, morrendo de medo, vivia nesse pânico o tempo todo, então eu me sentia aliviada. E ali começou um processo na minha vida que eu me tornei tudo aquilo que um dia eu critiquei e achava, nossa, a pessoa se divorciou, nossa, acabou. Porque você se torna exatamente aquilo que às vezes você julga. E eu me lembro que eu me tornei uma divorciada, me divorciei, 1 ano e meio de casamento que durou. Não durou nem 2 anos. Então 1 ano e meio eu tava me divorciando. E aí eu senti, porque eu já ministrava louvor na igreja. Meu pastor, ele foi muito sábio. Ele falou, Jennifer, eu conheço a história. Eu sei o que de fato aconteceu. Mas eu preciso deixar você 6 meses no banco para você se recuperar. Exato, isso é importante. É importante. É muito importante. E assim, eu agradeço. Foi um momento difícil porque o Ministério de Louvor da minha igreja, o Ministério de Estudo, estava começando a bombar, estava gravando o primeiro CD, eu estava super envolvida, eu tive que ficar no banco. E eu me lembro que foi muito difícil para mim, teve um lançamento lá pela MK do CD da igreja, e eu me lembro que eu sentei no primeiro banco como se eu estivesse lá no altar. E adorei lá no banco como se eu estivesse lá na frente. Também foi outro lugar que Deus me tratou. Porque pra você ser uma adoradora e pra você viver o que Deus tem pra sua vida, você não precisa esperar o púlpito nem o microfone. Exatamente. Você precisa estar adorando no seu banco onde você tá. E ali o meu pastor me viu. O pastor viu que eu tava no banco, que eu não deixei de ir pro culto porque eu não estava, não iria mais cantar, que eu não me rebelei, que eu não fiquei chateada porque ele me colocou no banco. Eu entendi que era por cuidado, era amor. E aí ele falou assim, não, vai ter o clipe aí do Nada Temerei, coloca a Jennifer. Tanto que na música Nada Temerei eu tô no clipe. Porque eles viram minha postura, que eu poderia ter me revoltado por ter ficado no banco. Mas eu entendi que aquele era um processo de cura. Que era quando você vive um divórcio, você vive um luto. Muito grande. É um luto. Normal. É um luto. É uma perda muito grande. Não é fácil. Não é fácil. E eu entendi que eu precisava daquele cuidado. Então foi muito necessário pra minha vida. E assim eu segui nesse processo, que foram quase 2 anos, 3 anos de reconstrução. Um processo muito solitário, um processo que é muito difícil. Eu sofri julgamento na igreja, embora meus pastores me acolhessem, teve pessoas que obviamente me trataram mal, me trataram com diferença, foram claras em dizer, você se divorciou, foi culpa sua. Teve uma pessoa que falou. Então eu sofri muito e é uma coisa, Jennifer, deixa eu esse falar, julgamento, né? Uma coisa que as pessoas, quem nunca passou ou quem nunca trabalhou com família, eu trabalho com família há quase 30 anos, assim. Então, nunca julgue uma pessoa se você não conhece a história. Eu já vi muitos divórcios que eu, com a graça de Deus, consegui evitar, mas eu já vi muitos que eu disse assim, olha, não tem condição. Exato. É isso que a Jennifer tá falando, sabe? Uma pessoa que não quer, uma pessoa que não se deixa tratar. Não se deixa tratar. A violência tá no meio e aí você corre até risco. Corre risco. Então, cada caso tem que ser analisado ao pé de si para a pessoa não errar,
nós como líderes não errarmos e não julgarmos. Sim. Então, veja, eu digo, sabe, Jennifer, que Deus odeia o divórcio da mesma forma que ele odeia um marido violento, um marido que não se apresenta, um pai que não é sacerdote da casa. Deus odeia do mesmo jeito. Entende? Uau, pastora, exato. Muito bom. Então as pessoas ficam muito, Deus odeia o divórcio, Deus odeia o divórcio. Sim, ele falou isso lá para os sacerdotes. Mas ele odeia a violência. Odeia a falta de amor, a hipocrisia. Odeia. Entendeu? Tudo isso. Ele chamou os fariseus hipócritas de asa de víbora. Sim. Entende? Sim. Então, caso de família, caso de divórcio, dizer que a pessoa nunca mais pode voltar, você imagina, uma menina com 25 anos. Imagina, pastora. Entendeu? 25 anos. Ela vai enterrar a vida dela agora. Morrer. Ela tá acabou. fadada a não ter mais alguém. Entende? Então, olha bem isso e a palavra, tá? Porque quem menos foi perdoado, é quem mais julga. Sabe? Exato. Né? A palavra mostra. Exato. Quem muito é perdoado, muito ama. Exatamente. É verdade, lindo, né? verdade, pastora. E depois? E aí eu vivi esse processo, né? Desses julgamentos. E uma coisa que eu gosto de ressaltar, porque eu poderia ficar utilizando da minha história e da violência que de fato eu vivi. O pastor Josué chegou a ver roxo no meu braço, e enfim. Eu não gosto de entrar muito nesses detalhes. Sim. Porque é muito fácil chegar aqui agora, contar minha história e dizer, nossa, porque ele era assim, ele era assado. Mas quem estava errada fui eu, de ter entrado num relacionamento que Deus não queria que eu entrasse. E a gente esquece às vezes também da autorresponsabilidade. Quem entrou nesse relacionamento fui eu. Exato. Quem viveu isso? Ele era isso tudo? Ele era. Mas a maior culpada era eu, de não ter ouvido os sinais que os meus pais me deram. Exato. De não ter observado os sinais que Deus me deu para eu não entrar nesse relacionamento. Exatamente. Então, às vezes a gente quer colocar na conta de Deus, na conta da outra pessoa, Jennifer, e não consegue enxergar a nossa autorresponsabilidade. Deixa eu dar uma paradinha nesse ponto que você falou, que é muito importante. Eu digo que se não for uma mãe narcísica, que a mãe narcísica, ela suga a potencialidade da filha. Que eu já percebi aqui que não é o caso da mãe nem do pai dela. Não. São pais protetores. Se não é uma mãe narcísica que tem algum problema mental sério, os pais, eles compreendem, eles veem à frente. Sim. Então, filho, filha que tá para fazer uma escolha, escute o pai e a mãe. Por favor. Escute. Gente, essa é com certeza o segredo. Exatamente. O segredo. Escute seus pais. Exato. E esse reconhecimento, Jennifer, ele ajudou você também a alavancar daí pra frente, né? Porque quando nós reconhecemos o nosso erro, a gente começa a nossa cura. Uau, exatamente. As pessoas não veem isso muitas vezes, entendeu? Exatamente. É um princípio dos alcoólicos anônimos. Uhum. Todo alcoólatra chega e diz, não, eu não sou alcoólatra, eu bebo quando eu quero, eu posso parar. Mas eles fazem ele reconhecer que ele é dependente daquilo ali, porque é ali que começa o processo de cura. Uau. Né, exatamente. E Deus faz assim conosco. E foi exatamente assim que aconteceu comigo. Quando eu reconheci onde eu tinha errado, quando eu reconheci que o segredo da minha alegria estava em honrar os meus pais. Começou a libertação. Não, na minha história, a senhora vai entender, porque o meu marido hoje é o genro que minha mãe olhava e dizia, esse é o genro que eu queria ter. Olha que coisa. Olha isso. É incrível, né? Minha mãe, ela passava, porque o Elias, o meu marido hoje, ele morava na mesma rua que eu morava, lá em Bangu. Então a gente, nascemos vizinhos, então a gente se conhece desde criança. E minha mãe sempre viu o jeito que ele tratava os pais dele, viu sempre como ele foi um homem de Deus. Minha mãe sempre falava, nossa, esse é o marido que deveria ser da Jennifer. Esse marido, assim, ou seja, quando eu entendi que o meu erro foi não ter ouvido os meus pais, quando eu entendi que o meu erro foi não ter honrado eles, honrado a minha mãe como deveria, e eu passei por esse processo, e eu me lembro que foi um processo de muita cura, foi um processo de pedir perdão pelos meus pais, ter pedido perdão pra minha mãe por tê-la feito sofrer, né, quando eu tomei a decisão que entristeceu muito o coração dela. Foi um período que eu me lembro que uma das pessoas que Deus tinha usado pra me sinalizar, eu também fui na casa dela pedir perdão. Ela falou assim, olha, preste atenção, ele não é isso que tá mostrando ser pra você. Ela tentou me sinalizar. Quando tudo isso aconteceu, eu voltei na casa dela, pedi perdão. Falei, realmente, você tava certa. E fiz todo o processo de descida, né, de quebrantamento. E quando eu me submeti a esse processo, eu
né, tava lá sozinha, entristecida. Eu reconheço que hoje você encontrar alguém legal é muito difícil. Muito. A gente tá vivendo um período muito difícil. Muito. Eu sou de uma igreja que, na época, a IBA aqui tinha em torno de 3 mil membros. Eu era do louvor, eu fazia o vídeo do Seja Bem-vindo lá do culto. Eu me lembro que eu subia no louvor, olhava assim a igreja e falava, gente, não tem uma pessoa aqui, Senhor. Muito difícil. E aí eu falava assim, Deus, eu acho que o Senhor não tem ninguém pra mim. Eu falava, eu acho que o Senhor não tem ninguém pra mim. Eu acho que acabou. E eu me lembro que o segredo da minha vitória foi minha mãe, porque minha mãe encontrou o Elias, ele tava lavando o carro e tal. Ela falou assim, você tem o telefone da... Ele perguntou por mim, né? Uhum. Que sempre ficou um negocinho de olhares, eu e Elias, Sim. mas a gente nunca tinha saído pra conversar nada. Uhum. E ela falou assim, você tem o telefone da Jennifer? Ele, não. Aí ela falou assim, vou te passar. Aí passou o meu telefone. Minha mãe... Olha que mãe sábia. A minha mãe passou meu telefone pra ele. Cupido. E aí ele me mandou mensagem, eu falei... Aí eu, tipo assim, ele falando da gente tomar um café e tal. Eu falei assim, nada a ver, eu conheço o Elias há tanto tempo. Agora a gente vai querer sair, mas nada a ver mais. Aí teve um dia que eu tava super em casa, né, assim, durante a semana, ele pegou e escreveu uma mensagem que aí foi um divisor de águas. Ele foi sincero. Porque até então, quer tomar café, não tá sendo claro. Quando ele escreveu assim, eu gosto de você, estou orando por você. Aí eu falei assim... Aí mudou. Eu falei, gente, ele gosta de mim, tá orando por mim. E eu tô aqui sozinha, chorando, sofrendo, dizendo que não tem ninguém... Porque eu não vou sair com ele. Aí eu falei assim, vou topar então sair com ele. Foi quando, de fato, a gente saiu. E desde então, a gente casou, 1 ano depois, a gente ficou juntos. Namoramos 1 ano, foi lindo. E hoje eu já tô completando quase 5 anos de casada, pra glória de Deus. Amém. Né? Então, o meu marido hoje, ele é uma bênção. Ele é uma bênção na minha vida. E eu vou dizer, pastora, hoje eu sei a diferença do que é ter um casamento ruim. E eu sei a grande diferença de ter um casamento bom. É grande a diferença. É muito. É uma paz que excede. Exatamente. Eu não tinha confiança no outro relacionamento. Sim. Eu era insegura por causa do caráter, não tinha confiança. Mas quando você tem um homem que tem um caráter em Deus, você diferente. sente uma paz, você sente uma tranquilidade. Então, graças a Deus, hoje eu tenho um casamento de verdade. É um homem que ama o Senhor mais do que a mim, que eu digo. Então, assim, ele me reconstruiu. E ele reconstruiu a minha história quando eu achava que estava tudo acabado. Porque quando eu me separei, a pessoa com quem eu me casei pela primeira vez, ela virou pra mim e falou assim, acabou seu ministério. Olha só. A partir de hoje você é uma divorciada. Você não canta mais, você não prega mais, seu ministério acabou. Que coisa. E eu me lembro que eu chorava na sala ali. Acabou. Você vai ser uma divorciada. Gente. E olha, hoje eu carreguei aquela promessa de Natal. Nunca imaginei que essa promessa aconteceria depois da minha história de reconstrução na vida sentimental. Não poderia ser antes, né, Jennifer? Não poderia ser antes. Não Verdade. Então Deus faz tudo perfeito. Depois que eu vivi a minha reconstrução, veio Geração Reborn, que é um movimento de mulheres que se reconstroem em Deus, que Deus me deu durante a pandemia. Eu fiz um culto, nesse culto pela primeira vez eu contei meu testemunho. Antes conversei com os meus pastores, falei, olha, Deus tá falando que é a hora de eu contar meu testemunho. Porque eu morria de vergonha de dizer que eu era divorciada. Sim. Morria de vergonha. Sim. E quem me olhava nas redes sociais, eu não tenho filho, eu não tenho nada de outro relacionamento. Ninguém sabia. Se eu não quisesse contar, ninguém ia saber. Sim. Eu ia seguir minha vida. Mas Deus falou, é necessário contar. Não tenha a sua vida por preciosa. Às vezes a gente fica preocupado com a nossa reputação, né? Mas Deus falou assim, quem vai fazer por você sou eu. E tem pessoas que precisam do seu testemunho. Exatamente. Meu testemunho, em questão, meu YouTube era bem pouquinhos seguidores. Tipo, não tinha nem 1000 seguidores lá. Eu subi os vídeos, até que a menina que me ajuda nas redes sociais falou, gente, você viu que seu vídeo viralizou? Falei, não, ele já tá com quase 100 mil visualizações. Então, assim, o vídeo, quando Deus ele fala que vai soprar, ele sopra. Exatamente. Então, hoje meu vídeo já tá quase batendo, né? Tá 900 mil, quase batendo 1 milhão. Com o meu testemunho de algo que eu não queria contar, de algo que eu queria guardar, que pra mim era uma vergonha.
Mas Deus me mostrou assim, aquilo que pra você foi uma vergonha, eu vou usar pra glorificar o meu nome. Exato, eu vou usar pra mostrar a minha glória, exatamente. O amor, olha quanto testemunho que ela, quantos conceitos a Jennifer passou aqui hoje, de amor, de correção, de obediência a pai, de escolha correta, escolha errada. Sim. Fora outros. Sim. E esse testemunho viralizado aí, quantas pessoas não vão ser abençoadas, Sim. Jennifer? Sim. Essas 4 coisas que eu falei, que não foram só essas, mas preciosas, que a gente conseguiu pontuar um pouquinho, né? Depois a gente pode fazer outro podcast, sim, né, sim. Jennifer? Só para falarmos dessa parte da dureza que nós vivemos, porque eu vivi muito sim. igual a ela, porque eu vim de uma igreja muito rígida do interior do estado de Goiás. Mas o que eu queria, uma das coisas que me fez chamar a Jennifer para estar aqui é que eu vi assim, porque na rede social você dá para ver, não dá para ver tudo, mas vê. Eu vi o coração dela, um coração simples, e o Josué também falou isso comigo. Entende? Que eu gosto muito disso, de chamar uma pessoa que tem um testemunho vivo, um testemunho verdadeiro, nada que é fake, sim. Foi obra de Deus, foi o Senhor que fez. Sim. Então, isso alegra o coração do Senhor. Sim. E com certeza, Jennifer, esse testemunho vai ajudar muitas pessoas, vai Amém, ajudar eu tenho certeza. Muitas vidas, né? Amém. Como você mesmo já sinalizou isso. E hoje eu contei coisas que eu nunca contei aqui. Olha só que... É porque certamente, aí vocês que me seguem, vocês que também seguem ela, precisam de passar isso para alguém. Sim. Porque o nosso testemunho cura. E o testemunho é uma atitude também de humildade. Porque sim. não é fácil falar, né, Jennifer, não dessas coisas. Não é. Mas quando é para a glória de Deus, e Jesus não veio para os sãos. Jesus veio para os doentes. Os sãos não precisam de médicos, né? Da alma, do espírito. Então, é essa nossa missão aqui. Verdade. Nesse podcast, nas lives, né, no Instagram. Enquanto tem tantas vozes, né, Jennifer, nós temos uma voz que traz essa cura, que traz Amém. essa direção, que traz essa restauração. Então, nós não podemos deixar calar essa voz. Sim, não podemos. Né? E olha que coisa preciosa que Deus faz, né? Deus deu para ela o dom, ela louva, ela ministra a palavra, tá? E ela tem dom de profecia. Então isso é o que Deus faz. Quando Ele encontra um coração humilde, sim. Ele faz para a glória dele. Porque toda a glória será revertida para Ele, né, Jennifer? Sempre. Então queria te agradecer muito, foi um prazer. Acho que não vai ficar só nesse podcast não, se você... Eu amei, obrigada pelo carinho, foi uma alegria estar aqui. Amém. Sentir a presença de Deus aqui conosco. Muito, o Espírito Santo está aqui. E é muito bom. Amém. Obrigada. Obrigada a você. Deus te abençoe. Eu falei com ela aqui para dar uma palhinha de um louvor, mas tá sem violão, sem nada. Só a capela. Tem uma canção propícia, né, para esse testemunho que diz assim: eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. É isso que nós queremos viver, algo novo em Deus. Amém. Amém? Amém, Obrigada, gente. pastora. Deus te abençoe, querida.